Tem sempre aqueles livros que a gente gosta, a gente adora, mas não consegue favoritar ou não consegue ter uma experiência melhor por causa de alguma coisa que decepcionou, né? Então o vídeo de hoje é justamente para isso. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui completamente de visual renovado. Raspei os cachos, decidi fazer essa loucura, mudar completamente meu visual. Acabei chocando muita gente lá no Instagram, muita gente mesmo, porque todo mundo ficou chocado, jamais esperou que eu fosse fazer uma mudança tão radical como essa. Ainda tô me acostumando, eu mesmo ainda tô me acostumando com a minha própria imagem no espelho, mas curti a mudança, muita gente também elogiou, disse que ficou legal a mudança, e a gente vai seguindo aí, eu vou ver como é que eu vou lidar com essa mudança nos próximos tempos. Não sei quanto tempo vou ficar assim, não sei se os cachos voltam, mas enfim. O vídeo de hoje eu decidi fazer para falar de livros que me decepcionaram por alguma coisa, algum pequeno detalhe ou por alguma coisa maior, que acabaram fazendo com que eu não curtisse tanto a experiência do livro, ou que eu não favoritasse ele, enfim, detalhes que geralmente fazem a diferença na hora que a gente vai avaliar a experiência, na hora que a gente vai sentir a história e tudo mais. São 5 só que eu trouxe, acredito que o vídeo não vai ficar muito grande, vai ficar até um pouco pequeno, porque eu também não pretendo abordar a sinopse ou então dizer um pouco da história de cada um, porque alguns já apareceram por aqui. E aí os que apareceram eu vou deixar o link lá em cima, o cardzinho, enquanto eu tô falando do que me decepcionou nele, eu vou deixar o card para o vídeo que eu falo dele, da história, o que eu achei, como foi minha experiência. E os que eu ainda não mencionei no canal, para não ficar repetitivo, né? Porque como eu não consigo ler livros numa frequência muito alta, então eu não tenho como estar trazendo sempre uma rotatividade muito grande de livros. Então, para não ficar repetitivo, os que eu vou fazer dessa forma, os que eu ainda não mostrei por aqui, que foi antes de eu criar o canal, eu vou falar um pouco da história e vou dizer o porquê. Mas antes, se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Wally, estou sempre falando de livros aqui no YouTube, trazendo dicas de leitura, minhas impressões sobre cada livro, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que poderia ser melhor. Trago book hauls, que é o que chega de livro aqui com parceria de editora, de autor, de compras que eu faço, né, que inclusive estou evitando fazer. Também estou lá no Instagram, no @livrosdowally, onde eu mostro um pouco mais do meu dia a dia. Eu consigo mostrar minha rotina diária, porque tudo lá é mais instantâneo. Vocês conseguem um contato maior comigo por lá também, porque eu estou sempre ativo, né? Tentando o máximo possível de estar sempre ativo. E se você não quiser perder nada do Wally, siga aí essas 2 redes sociais para ficar por dentro de tudo. Eu também tenho um clube de thriller chamado CTW, onde todo mês a gente lê um thriller e geralmente no final de cada mês, na última semana, eu abro as inscrições, que são gratuitas, mas é só para controle meu, para quem entra e quem sai, né, do grupo, do clube, caso alguém saia. E aí a gente decide a leitura, eu divulgo lá no Instagram qual vai ser, divulgo quando eu abro as inscrições e tudo mais. Então, fica ligado aí, é uma experiência muito boa. Se você nunca participou, participe para você ter essa experiência de ler em conjunto, discutir as ideias do livro e tudo mais. Mas agora vamos ao que interessa. Começando já com ele, talvez de forma um pouco polêmica, eu tenho A Garota do Lago, do Charlie Donnelly, né? É um famosíssimo autor de thrillers, agora parece que ultimamente apostou num drama familiar aí, que é com Antes de Partir, não sei. Mas ele é muito elogiado, tem muitos fãs e o pessoal gosta bastante dele. Esse daqui a gente tem a morte de uma garota que morre dentro de uma casa, numa palafita, aquelas casas que ficam sobre águas, né? Se eu não me engano é isso. E aí a gente vai tentar descobrir, né, junto com uma detetive, acho que é uma mulher, se eu não me engano é um homem, não lembro bem, o que aconteceu, como foi que essa mulher morreu e quem foi que matou ela, né, essa jovem. E aqui a decepção que eu tenho, que inclusive esse livro ele é muito ame ou odeie. E justamente por causa desse fator que pra mim foi muito frustrante. Eu admito que eu amei a escrita do Charlie, eu devorei esse livro. Ele é muito fluido, os capítulos curtos instigam demais, a leitura é muito boa. Mas o Charlie usou aqui nesse livro uma coisa que eu acho que ele foi desonesto com a história. Ele simplesmente decidiu tirar da jogada usando um artifício que eu achei um pouco fajuto, como é que eu posso dizer? Ele fez de propósito, digamos assim, pra gente eliminar um suspeito da história, pra depois simplesmente esse suspeito aparecer de novo na história, sendo que a gente não estava mais nem esperando, porque ele praticamente
anulou as chances de ser ele. Então ele usou de uma coisa muito peculiar demais, ele fez de forma proposital, então eu achei desonesto, eu achei frustrante, porque não tem jamais como você suspeitar daquela pessoa, porque ele mesmo dá a entender que é impossível ser aquela pessoa. E aí eu achei frustrante por isso, não consegui favoritar a história, não lembro se eu acho que eu não favoritei. Não lembro a nota que dei, mas também não foi 5 estrelas por causa disso, porque a partir do momento em que o autor meio que faz você tirar um personagem da jogada, por algum motivo que seja, e depois ele traz de volta esse personagem, eliminando aquilo que ele tinha dito antes, então é uma coisa que fica uma coisa meio chata mesmo. É como que se ele quisesse chocar de alguma forma e não soubesse como, e usa um artifício desse, né? Muito fraco, né? Muito conveniente. E aí esse livro é meio polêmico por isso, ele tá sempre muito barato na Amazon, entre R$ 9 e R$ 10, mas ele é muito bem vendido, mas também tem essa polêmica. E esse foi o motivo principal por eu não ter me agradado tanto do plot dessa história aqui. Foi leitura do CTW, muita gente também se sentiu traído com o plot, mas os fãs gostam demais, os fãs passam pano. E é isso, acontece. Eu espero muito que as outras leituras dele não tenham mais nada do tipo, que ele tenha realmente aprendido a despistar o leitor com os próprios argumentos dele, não tirando um personagem da jogada. E enfim, torcer para que eu goste mais ainda das outras histórias. O próximo é nada mais, nada menos do que Frankenstein, da Mary Shelley, um clássico do terror, né? Que muita gente ama, muita gente mesmo. Eu consigo entender demais porque as pessoas amam. Realmente é um livro bem reflexivo que traz metáforas muito boas, né? E para quem ainda não conhece, trata basicamente, bem resumidamente, de um doutor chamado Victor, que ele consegue criar uma criatura, um monstro, com sentimentos e com consciência a partir de partes mortas de outras pessoas, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí ele começa num dilema entre... fica com medo do monstro e fica nesse dilema de o monstro querer que ele seja o pai dele, uma espécie de pai dele, de imagem, né? Porque ele não pediu para ser criado, as pessoas não entendem ele é meio bruto, né? Tipo um monstro mesmo. E aí o Victor, que é o médico, meio que abandona, tem medo dele e não quer se sentir responsável por ele. E aí a gente tem esse dilema. O que me frustrou nesse livro é porque a cultura pop, de certa forma, e as editoras vendem sendo como um terror que hoje, nos dias de hoje, a gente imagina o terror como quando as pessoas dizem que algo é de terror, um livro é de terror, um filme é de terror. Você imagina algo como bem assustador, como um clima bem sombrio, com uma atmosfera muito macabra, né? De muito medo, sabe? E aqui, por ser uma coisa mais antiga, como quando o terror era de outra forma, era visto com outros olhos, o terror era outro tipo de terror, na verdade, o que eu quero dizer, a gente acaba não tendo muitos momentos desse tipo, praticamente não tem nenhum. O terror aqui são os sentimentos entre o Victor e a criatura, o ressentimento da criatura com o Victor, e quem é monstro, quem é humano. Então o terror aqui está mais para as relações, o terror entre as relações, né, o que se espera entre vínculos, entre uma sociedade que tem medo do desconhecido, de um monstro que tem aparência feia, uma sociedade que julga as pessoas pela aparência. Então esse é o tipo de terror que a gente encontra aqui, e eu fui lendo e esperando um terror mais violento, um terror mais macabro, sombrio, como eu disse. Outra coisa também que me frustrou, me decepcionou, é porque a criatura, que ao meu ver tem muito mais ênfase, muito mais destaque na obra, a gente espera muito mais ver dela coisas aqui, já que é um dos protagonistas, a gente tem muitas poucas cenas com a criatura narrando, os pensamentos dela são muito melhores, as reflexões que ela tem são muito melhores do que a do próprio Victor. O Victor eu detestei, é um personagem que eu nem liguei, não tô nem aí pra ele, que se lasque. E a gente acaba tendo muito mais contato com o Victor do que com a criatura. Então eu preferia muito mais ter tido contato com a criatura, porque com certeza ia gerar mais reflexões, a história ia ficar bem melhor e tudo mais. Então senti falta disso, mas entendo demais quem gosta e quem ama. Só que eu, por esses motivos todos e por ter ido com expectativa diferente do que eu encontrei aqui, eu acabei não curtindo tanto assim.
Então a dica é: expectativas vocês não criem, porque quase sempre vocês vão se decepcionar. O próximo foi o A Herdeira, do Daniel Silva, e esse daqui é um autor que ele é muito famoso lá fora. Aqui no Brasil ele não é tanto assim, mas muitas pessoas que o leem adoram suas histórias. Elas quase sempre envolvem um agente, um espião, né, um agente da inteligência israelense chamado Gabriel Allon. E aqui a gente tem mais uma história dele, onde ele vai se envolver, ele vai se juntar com o príncipe da Arábia Saudita, né, que são praticamente países rivais, mas ele vai precisar juntar forças com o príncipe, porque o príncipe vai ter sua filha raptada, e ele vai ser convocado pelo príncipe, o Gabriel vai ser convocado pelo príncipe para tentar achar a filha e resgatar ela. O que me frustrou nesse livro foi porque foi a minha primeira leitura, então eu não conhecia nada dele, eu não sabia que o Daniel Silva focava em thrillers políticos, né, com foco na trama política, entre relações internacionais e tudo mais. Então eu achava que o foco principal da história ia ser o sequestro da filha do príncipe e o drama principal seria esse. Porém, esse mistério ele é resolvido praticamente na metade do livro. Toda essa bagunça, esse caos com a filha, né, com o sequestro da filha do príncipe, é resolvido no meio do livro, basicamente, e depois vira uma coisa totalmente política, o que infelizmente não é do meu agrado. Eu não curto muito assuntos políticos, né? Infelizmente não é um tema que eu gosto de ler. E aí acaba virando realmente uma coisa bem política, com muitos termos técnicos de gente que está metida no meio das relações internacionais entre países, de problemas financeiros de país, de problemas de relação, enfim. Então o livro vai para outro rumo totalmente diferente, e isso me frustrou, porque até o momento eu achava que o livro ia ser completamente somente sobre o sequestro da filha do príncipe. Então, provavelmente foi mais uma quebra de expectativa, já que eu esperei uma coisa e veio outra, né? Acho que o livro também é um pouco vendido de forma errada, a sinopse foi escrita de forma errada, na verdade, porque não é somente sobre isso, esse não é o foco do livro, quando faz parecer que é. Mas enfim, eu ainda assim achei a escrita do Daniel Silva muito boa. Tem outro livro dele que eu li, A Ordem, e eu amei. Acho que foi mais uma coisa com esse daqui mesmo, por ter sido o primeiro e por ter ido com uma expectativa diferente. E enfim, entendo demais como tem muitos fãs, a escrita dele realmente prende, os capítulos são curtos, a escrita é ágil e tudo mais. Mas se você realmente não curtir thrillers políticos, histórias políticas demais, eu não indico Daniel Silva, porque provavelmente você não vai gostar. O próximo apareceu no vídeo da semana passada, e eu tô falando de Recursão, do Blake Crouch. Não vou entrar em detalhes sobre ele, porque eu já fiz isso no vídeo passado, né, onde eu falei de livros que vão virar filme ou vão virar série, que na verdade que tem adaptações confirmadas, e ele tá no meio, e eu falei um pouco mais da história do que eu achei. Então, o que me decepcionou aqui é porque, na minha opinião, os protagonistas não precisariam estar envolvidos em um romance para poder a história seguir, digamos assim. Eu entendo que, de certa forma, por passarem muito tempo juntos, acabem criando um certo vínculo, né? Mas ainda acho que a história foi para um lado muito romântico, coisa totalmente desnecessária ao meu ver, porque tirou meio que, ao meu ver, né, a minha opinião, porque eu não curto muito livros de romance, não gosto muito de romance romântico. E aqui eu acho que com a trama muito ágil, esse livro é muito ágil, ele é muito rápido, ele é muito caótico, acho que nessa vibe desse livro não cabia esse romance, meio que ficou uma coisa desconexa, e eu senti que o Blake ele quis colocar para poder tentar fazer a gente se apegar mais aos personagens, o que comigo não adiantou em nada e foi eu me frustrar de certa forma, porque eu jamais esperei um romance ser criado no meio desse caos todo que é esse livro. Sem contar que na parte final do livro a gente tem uma repetição, que eu não posso falar exatamente como, mas a gente tem algumas coisas sendo repetidas continuamente, que ao meu ver poderiam ter sido menos repetidas, poderiam ter menos... Poderia ser menores, menos, como é que eu posso dizer? Eu não sei. Mas elas poderiam estar em menor quantidade. Pronto, achei a palavra certa. E acho que acabou ficando um pouco de enchimento de linguiça e saturando. No final a gente fica um pouco saturado de novo, isso vai acontecer. E, enfim,
Ainda assim, é um livro muito bom que eu recomendo demais, mas esse detalhe me fez com que eu acho que eu favoritei até, só que não me fez dar 5 estrelas. Eu acho que eu lembro, não dei 5 estrelas para esse livro aqui. Para encerrar, eu trago Cores Vivas, da autora Patrice Lawrence, e é um livro lindíssimo, muito lindo. Eu sou apaixonado na estética desse livro. Esse corte aqui é um dos mais bonitos, na verdade é o mais bonito que eu acho do Darkseid, dos que eu tenho. E acredito que até hoje a Darkseid não fez um corte tão bonito quanto esse aqui, porque casa perfeitamente com a capa. Você sente que a capa meio que entra no corte do livro. E é um livro perfeito esteticamente, perfeito, mas a história me frustrou de uma forma absurda. Primeiro porque da edição eu senti falta de uma revisão melhor. Esse livro tem muitos erros ortográficos, muitos erros na escrita, e parece que a revisão foi bem fraca quando ele foi lançado aqui no Brasil, né? E são erros que, tipo assim, eu costumo achar alguns poucos erros em livros que não me incomodam em nada, mas aqui realmente a quantidade é absurda, são erros que realmente travam a leitura na hora que você vai ler, porque você tem que um pouco identificar que palavra seria aquela. É uma coisa bem bizarra mesmo, eu nunca tinha visto isso em nenhum outro livro da Darkseid, né? Embora muita gente fale sobre isso. E aí isso também acabou me frustrando, mas o pior pra mim é que a premissa desse livro tem uma pegada muito forte e poderia ter sido apresentada de uma forma bem melhor. Aqui a gente tem a história de um jovem que ele acaba meio que na hora errada, no dia errado, tá no parque com uma menina que ele é apaixonado, e essa menina tem uma overdose porque ela se droga, né? E aí ele acaba levando a culpa porque, se eu não me engano, é encontrado com ele algum resquício de droga, não sei. E a menina estava do lado dele quando teve a overdose. Então ele acaba meio que sendo culpado, porque foi ele que deu, meio que ofereceu, né, para ela usar. Só que é uma coisa totalmente diferente. Ele é negro, tem esse detalhe, ele é negro, então a autora quis mostrar como é que a sociedade trata os negros, né? Primeiro trata pela cor, sem antes entender o que realmente aconteceu. E a proposta do livro era maravilhosa, porque ia tratar justamente sobre como a sociedade vê o negro inserido nela, né? Como eles tratam os negros de forma totalmente diferente dos brancos. Só que o protagonista, ele faz todas as piores decisões possíveis que qualquer protagonista burro de qualquer história ele faça. Ele simplesmente decide agir sempre sozinho, ele sempre decide falar quando vai prejudicar ele decide agir quando abertamente, quando explicitamente está óbvio que ele vai se lascar. Então, assim, é um livro que é muito caótico no sentido de que nada dá certo e que é só por causa da imprudência do jovem que está aqui como protagonista dessa história. Então me frustrou muito isso, porque o livro é muito lindo, a premissa é muito bonita, a sinopse também, e o que ele prometia trazer também mas ele não traz nada disso. Eu não consegui enxergar nada, porque na maioria das vezes, em quase todas as situações em que o jovem se deu mal nessa história, foi totalmente culpa dele, porque ele se meteu onde ele não deveria. Então, é frustrante demais. Ainda assim, é o livro mais bonito que eu tenho aqui, eu não consigo desapegar dele. Mas é uma pena, porque eu realmente esperava que a beleza da edição condizesse, não, a beleza da edição se comparasse, né, fosse tão igual ao que eu ia encontrar na história, mas não chegou nem perto. E é isso, meu povo, o vídeo de hoje era esse, as considerações que eu tinha pra fazer são essas. Eu espero que vocês tenham gostado, quero aí que vocês me digam se curtiram o vídeo, se curtiram a temática, se vocês leram, acredito que a maioria já deve ter lido Frankenstein, pelo menos. Quero que digam aí quais vocês conheciam, se as Cores Vivas vocês já tinham visto. Não vejo muita gente que leu Cores Vivas, não vejo muita gente que falou sobre ele, né? Enfim, me deem aí os comentários, me digam o que vocês acharam, quais têm vontade de ler, quais desistiram depois desse vídeo, se é que desistiram. Não esqueçam de curtir o vídeo se ainda não fizeram isso, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação nova de vídeo novo sempre que sair por aqui. E aquela última lembrança, né? Aquele último lembrete. Se forem comprar qualquer mínima coisa na Amazon, utilizem o link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.